A gente fala sobre vendas e atendimento, mas a gente fala sobre vida. A gente fala sobre a verdade que acontece no campo de batalha, no mundo das vendas, no mundo do atendimento, porque a vida é uma venda, eu já provei isso nas outras aulas. Então nós já tivemos 3 lives. Pedro, tu é uma potência, Pedro. Eu sou seu fã, viu? Jovem novo aí, já médico, fico muito feliz. Eu sou apaixonado por jovens que estudam, por jovens que buscam conhecimento, sabe? O futuro do país está na mão desses nossos jovens. Daí a grande responsabilidade nossa de compartilhar conhecimento de alta performance para que essas pessoas brilhem, para que essas pessoas façam uma nação melhor, um Brasil melhor. E o que move tudo isso, gente, é vendas. Tudo isso é movido por vendas, tudo isso é movido por conexões de pessoas. E é isso que eu venho falando aqui nas nossas lives. A nossa live, gente, ó, nós falamos na primeira live, nós conversamos na primeira live sobre mentalidade de alta performance. Como é que deve ser de alta performance? De uma pessoa que bate meta, de uma pessoa que tem... A gente vem falando bastante sobre isso. Grande Raul. Temos 2 irmãos na live hoje, ó, Pedro e Raul. 2 irmãos aí. Raul trabalha na Tecmec conosco lá na nossa indústria metalúrgica. Um grande orgulho para nós, nossa indústria metalúrgica. Uma verdadeira família. Mas voltando aqui, gente, na primeira live, nós falamos sobre mentalidade de elite. Como é a mentalidade de um profissional, de um vendedor de elite? Como é que essa mente dele se posiciona? Na segunda live, nós falamos sobre as crenças que sabotam os nossos resultados. Lucas está aí. Pessoal, se der alguma falha na voz, desconecta tudo lá, por favor. Desconecta. Se der alguma pausa, aí vocês vão me avisando aqui, tá? Porque às vezes a instabilidade aqui do Instagram, o Instagram dá umas loucura. Mas vamos lá, ó. Primeira live, mentalidade de vendedor de elite. Segunda live, falamos sobre as crenças, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas. Lucas quer vender mais carro. Vamos embora, Lucas. Vamos embora. Vamos vender. A gente tá aqui para vender. E hoje, exatamente hoje, a gente vai falar sobre identidade profissional. Vendedor ou mestre em vendas? Qual é a identidade profissional desse vendedor de elite? Tudo isso, gente, aqui é parte do conteúdo da minha mentoria chamada Vendedor de Elite. Eu preparo vendedores, donos de empresa, gerentes, diretores de times comerciais, da prospecção à fidelização, quando eu implanto o meu método 2P2C, que eu entendo que vendas é preparar, plantar, cuidar e colher. Vendas é preparar, plantar, cuidar e colher. Ô Lucas, eu tenho tantos exemplos de vendas de consórcio, de vendas de carro, de vendas de imóvel na minha mentoria. Eu gosto muito de storytelling, onde eu conto cases reais. A gente aprende com o dia a dia, a gente aprende com as histórias, tá? Isso é muito bom. Gente, na última aula, na última live, eu fiz 4 perguntas, na verdade, para as pessoas que estavam e as respostas foram fantásticas, gente. Ó, eu perguntei assim no final da live. Complete a frase. Eu acredito que vender é... Vocês não imaginam o feedback que eu recebi aqui no direct. As pessoas vieram conversar comigo no direct. Mas isso serve para você agora. Você que não assistiu a outra live, responda essa pergunta. Raul, Pedro, vocês que estão aí, Lucas, todo mundo que está conectado. Raul, Pedro, Jeane, Wilma, Luciana. Responde. Eu acredito que vender é... Segunda, dinheiro para mim significa... Terceiro, quando alguém diz não, eu sinto... O que você sente? Quando você está de frente com uma pessoa, apresentando um projeto, apresentando um produto, apresentando um serviço, você acredita que fez todos os passos da venda correto e você recebe aquele não redondo. Eu ensino no meu conteúdo de vendas que o não é uma palavra fantástica dizendo sim. O não pode ser convertido em sim com técnica. E essas técnicas eu ensino. E a última pergunta. Se eu ganhasse 10 vezes mais, eu teria medo de... É que a gente tem que quebrar as crenças. Nós falamos sobre crenças. E aí eu dei as respostas. As pessoas ficaram verdadeiramente encantadas com
o tamanho, né, da grandiosidade do conteúdo que tinha por trás dessas perguntas. Então fica aqui comigo, responde as questões, participa e a gente vai exatamente entender como é que funciona. Hoje, identidade profissional, vendedor ou mestre de vendas. O que é que essa live quer fazer hoje com a gente? Olha só, há quem venda por necessidade e há quem venda por missão. Vocês acreditam que nos times comerciais eu encontro pessoas que estão no departamento de vendas, estão ali por necessidade? Porque eles precisam pagar boleto, porque eles têm um carnê de carro dessa grossura aqui para pagar com quase 100 prestações. Pessoal, vendas é missão. E ao longo desse trajeto, dessas nossas aulas, vocês vão mudar o mindset de vocês e entender. Na aula 1, a gente entendeu que vendas é servir. Por exemplo, o mestre de vendas entende que vender é servir. E lembra que eu fiz aquele trocadilho? Né? Eu não estou vendendo, eu estou atendendo. Mas, na verdade, eu não estou atendendo, eu estou servindo. Isso foi a primeira aula. E no dicionário, Aurélio diz que servir significa ajudar, fazer favor a alguém. Ajudar alguém. E a máxima do mundo diz que quando eu ajudo alguém, eu ajudo a si próprio. Ou seja, a mágica acontece. Quando eu vendo com um mindset de servir, eu estou me ajudando, porque eu estou ajudando pessoas, tirando as dores das pessoas, resolvendo os problemas das pessoas. Vocês sabiam que a pessoa, quando sai para comprar, muitas vezes ela não sabe o que quer comprar? Ou ela não entende na profundidade o que é que ela precisa? Ela precisa de um verdadeiro mestre na frente dela. O Raul tem feito visitas de vendas comigo aí. O Raul está trabalhando no departamento comercial da nossa empresa. Ele está aqui na live. E ele tem visitado clientes conosco. E eu acredito que ele tem aprendido bastante essa conexão, esse dia a dia, essa conversa com o cliente. Hoje eu vinha no carro com Esther, minha filha do colégio. E ela disse: papai, o senhor fala muito de vendas. Qual seria a sua dica assim para vender para uma pessoa bem braba? Uma pessoa difícil, papai. O que é que você acha? Dá para vender para ela? Eu disse: dá, minha filha, tudo é técnica. Tudo é técnica. A técnica da voz, a estabilidade da voz, sabe? Tudo. O olho, o olhar, a forma como a pessoa está se comportando, o corpo fala. Então, tudo isso a programação neurolinguística nos ensina. E a gente vai aprender aqui juntos ao longo dessas lives. Eu gosto de dizer que o seu uniforme é a confiança e o seu crachá é o propósito. Olha que frase fantástica eu coloquei aqui. Seu uniforme é a confiança e o seu crachá é o propósito. Propósito. Quando você se vê como um mestre, o cliente percebe-se em você. E isso gera o quê? Credibilidade em vendas. Agora me diz uma coisa. Você já escutou falar na palavra proficiência? Eu dei só uma pegadazinha forte nela na primeira aula. Para ser um vendedor bom, ele precisa ser proficiente. Escreve aí, pega um papel aí, escreve essa palavra. Essa palavra vai ter que fazer parte do seu dia a dia de vendas. Proficiência, escreve aí. Proficiência. Ah, deixa eu te falar. Aperta aí no aviãozinho, chama as pessoas para vir para essa live. Chama mais amigos aí que estão precisando escutar sobre vendas, que precisam alavancar mais os resultados deles em vendas. Chama essas pessoas para cá, que quem ficar conosco aqui até o final da live, eu terei um brinde especial. Olha, vocês vão amar o que eu liberei, o que o meu time liberou. Deu a ideia e eu agarrei a ideia. Eu liberei para vocês algo fantástico que vocês vão amar, tá? É um presente especial de Naldo Gama para quem estiver aqui nessa live. Agora já clica no aviãozinho, chama aí os colegas que precisam escutar sobre vendas, que no final a gente vai fazer algo bastante interessante e você será beneficiado de verdade. Um presente especial meu para você, que vai ficar comigo aqui até o final da live, falando sobre vendas, sobre atendimento. A palavra é proficiência. Fala aí, comenta aí. O que é proficiência para você? Escreve sem procurar no Google, tá, gente? Nem no chat GPT. Não vale, tem que ser agora. Proficiência escreve aí nos comentários. Eu quero ver. Proficiência o que é proficiência para você? Comenta. Mari chegou aí. Seja bem-vinda, Mari. Nelson Santana também está por aí.
Vamos embora, gente. Vamos falar sobre vendas. Vamos aprender sobre vendas. Vamos compartilhar conhecimento de alta performance. Conhecimento muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso aí é uma verdade. Nós só podemos fazer esse Brasil ser uma nação próspera, uma nação melhor de se viver através do conhecimento. Eu vivo, a minha vida é comer livros. Indiquei esse livro na última live, As 48 Leis do Poder. Quem gostar de leitura, segue aí. Uma leitura fantástica. Esse livro está fazendo um diferencial muito grande. Já terminei de ler, está fazendo um diferencial muito grande na minha vida. Proficiência, vamos lá. Conhecimento profundo naquilo que faz. Eu já vi aqui que tiveram várias colocações. Olha só, conhecimento profundo naquilo que faz. Ou seja, o vendedor ele precisa ser um mestre. Ele tem que dominar aquilo que ele faz. Ele precisa conhecer. Então, se eu pudesse dar um conselho para aquela pessoa que está no mundo das vendas, que está conectado no mundo da venda, estude incansavelmente o seu produto e o seu serviço. Mas é estudar de verdade mesmo. Caramba, essa caneta aqui, ó, essa Master Print, a fábrica dela, ela é fabricada em tal lugar, o processo de fabricação é fantástico, ela dura X vezes, ela, entendeu? Assim, você falar tudo, você ser proficiente. Deixa eu ver se eu acho aqui queria mostrar para vocês aqui deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui para eu contar uma história para vocês. Achei. Vamos lá. Ó, conhecimento profundo no produto, conhecimento profundo no mercado e conhecimento produto no que a gente chama no mundo digital de ICP. Ideal Customer Profile. Ou seja, o cliente ideal. Produto ou serviço, mercado e o seu cliente. Nós precisamos conhecer proficientemente esse ciclo que fecha as vendas. Gente, conhecer o produto é como? Como é que eu conheço? Eu vou dar o exemplo aqui dessa caneta Bic. Olha só. Isso aqui eu falo na minha mentoria Vendedor de Elite. Eu chamo a pessoa, né, quando a imersão Vendas 360 graus presencial, eu chamo a pessoa para o palco. A pessoa vem comigo para o palco e ela faz um treinamento de vendas comigo. Ó, vocês sabiam que essa caneta, ela está no mercado há mais de 60 anos? Vocês sabiam que essa caneta, a ponta dela, é feita de carbureto de tungstênio, o mesmo material que é usado para fazer balas de revólver? Vocês sabiam que esse furinho que a Bic tem aqui, ó, esse furinho aqui, ó, é o grande segredo dela não falhar nunca? E mais um detalhe, você sabia que a Bic escreve em linha reta 3 quilômetros? Caramba! Mas, Naldo, isso tem valia? É lógico que isso tem valia. Imagina você querendo inserir a caneta Bic num grande atacado, num grande atacado. Um grande varejo, num grande atacado, qualquer empresa gigante. E você chega, a pessoa não conhece, não sabe os benefícios. E aí você fala de 3, 4 grandes benefícios sobre o produto. Isso é conhecer o produto proficientemente. Mercado. Conhecer o seu mercado, entender como é que ele funciona. O seu cliente. Aí, Step me perguntou assim, papai, e é do mesmo jeito? Eu disse, não, cada cliente, ele tem uma frequência diferente. E por isso que eu preciso entender quem é o meu cliente. Como é a frequência dele? Do que ele gosta, o que é que ele faz, como ele funciona, como é que ele vibra. E aí eu vou dar uma dica a vocês aqui de como se realmente estuda, por exemplo, proficiência no mercado. Naldo, como é que eu faço? Estude o seu mercado no Brasil, estude o seu mercado fora do Brasil. E eu vou dar um exemplo fantástico agora para vocês. Naldo, isso que você está falando tem sentido? Estudar o meu mercado dentro do Brasil como é que funciona o teu mercado dentro do Brasil? Como é que está funcionando o mercado de combustíveis no Brasil? Como é que está funcionando o mercado de cosméticos no Brasil? O mercado fitness no Brasil está funcionando como? Quais são os números? Quais são as métricas nacionais? Mas aí, se você quer ser um cara exatamente proficiente, um profissional de vendas fantástico, sabe? Uma mulher poderosa em vendas, um homem poderoso em vendas, você também estuda esse mercado fora do Brasil. Você vê as pesquisas, você vê os números, você vai fazer um benchmark, você vai entender como é que funciona lá fora.
Estude as melhores empresas. O que é que as melhores empresas nesse ramo estão fazendo? Como elas estão performando? Claro que dá para fazer. A internet está aí disposta para a gente. Estude as melhores práticas. Estude as melhores biografias das pessoas, das empresas que estão performando bem. E aí, meu amigo, você faz o que Jack Welch... O grande Jack Welch, o grande CEO da GL, disse: a única vantagem competitiva é inovar mais rapidamente do que os nossos concorrentes mais fortes. A única vantagem competitiva é inovar mais rapidamente do que os nossos concorrentes mais fortes. Jack Welch. Ou seja, nivele-se pelo topo. Nivele-se pelo topo. Tá? Então isso, gente, é algo fantástico. Deixa eu dar um exemplo. Eu falei, estude o seu mercado no Brasil, estude o seu mercado fora do Brasil. Será que isso tem sentido o que o Naldo está falando? Sábado agora, eu estava com mais de 2 na convenção da Nordesa. A Nordesa é uma grande distribuidora aqui na Paraíba. A Nordesa é um broker da Nestlé, distribuidor exclusivo da Nestlé. E nós estávamos lá, eu fui dar uma palestra na convenção. Tá? Eles tinham um slogan fantástico lá: se é Nestlé, é com a gente. Eu achei fantástico porque isso aí deu uma personalização na Nordesa gigante. Aí eu terminei minha palestra, foi uma palestra fantástica, foi muito bom, uma conexão maravilhosa. Entrou o CEO, o dono da empresa. Entrou o dono da empresa. E ele disse assim: nós fizemos uma imersão na China. Nós fomos com mais 39 empresários, nós fechamos os 40 empresários e nós fomos fazer uma imersão na China para entender como funciona o varejo na China, como está funcionando a logística de entrega na China, o que é que a China está fazendo para ser tão forte, tão rápida e tão referencial nesse mercado. Então imagina, eu estou dizendo para você, estude seu mercado no Brasil, estude seu mercado fora do Brasil. 40 empresários daqui da Paraíba foram para a China. E eu fico tão feliz de falar isso, porque quando você prega uma coisa, quando você ensina algo na sua mentoria, e que você vê que isso na prática funciona, isso é fantástico, gente. O que é que vocês acham? A Nordesa colocou uma meta fantástica lá. Imagina se eles não vão vencer essa meta, se o próprio CEO, se o próprio dono está com essa mentalidade de crescer, essa mentalidade de verificar lá fora o que é que está acontecendo e trazer o que tem de melhor de lá de fora para cá. Então isso é vendas. Estude o seu produto ou o seu serviço. Naldo, como é que eu falo? De novo, estude o seu produto dentro do Brasil, estude o seu produto fora do Brasil. Os benefícios, você sabia que a caneta Bic escreve 3 quilômetros, essa quantidade de tinta foi projetada para escrever 3 quilômetros em linha reta. Quando você escrever 3 quilômetros, ela vai estar se acabando. Ela não falha nunca por causa desse furinho que os engenheiros projetaram. Essa ponta não dá problema nunca, porque é feita de carburante de tungstênio, o mesmo produto, material que é feito bala de revólver. Percebe? Então, quando você conhece verdadeiramente o seu produto e fala sobre ele, você consegue gerar o que a gente chama de credibilidade em poucos segundos na frente do cliente. Então, estude os diferenciais. Qual é o diferencial competitivo que você tem no seu negócio? O que é que você vende aqui? Me fala. José Luiz, sou vendedor da Nordesa e sua palestra é sempre muito... Eu não posso dizer o que ele escreveu. FO. Muito obrigado. Valeu, José Luiz. Tamo junto. Vamos embora. Nordesa é uma potência. Fiquei muito feliz, gente. Muito feliz. Você tá lá junto de 200 vendedores, todos vibrantes. Sabe qual é o segredo da Nordesa? Treinamento constante. Esse povo não para. Todo dia de manhã eles têm um matinal lá, onde é lançado um propósito, onde é passado um vídeo motivacional, um treinamento de vendas, uma fala de Naldo, uma fala de Tiago Nigro, uma fala de Tiago Brunet, uma fala de Janguier Diniz, entendeu? E essas pessoas continuam ali alicerçadas em treinamento. Esse é o segredo. Eu não tenho 37 anos de vendas de graça, não. Durante todo esse tempo eu nunca parei de estudar. Então você tem que ser proficiente no mercado, tem que ser proficiente no produto. Eu digo, estude a história do produto.
Quando nasceu a BIC? De onde ela vem? Como nasceu essa história? O cliente adora a gente conversar com ele. O cliente adora escutar histórias. Cliente tá louco para chegar uma pessoa perto dele para ele conversar. Eu falei isso na minha palestra lá na Nordeste. Então, estude a história, estude as métricas. Qual é a métrica? Quantas canetas BIC vende no Brasil? Caneta BIC já está no exterior. Se está no exterior, quais são as métricas dela no exterior? É maior do que no Brasil? Por que é que vende mais lá do que aqui no Brasil? Quais são os novos diferenciais? Percebe? Então isso é fantástico, gente. Isso aí é o segredo. Olha os 3 pilares: produto ou serviço, mercado e ICP. Ideal Customer Profile. Perfil do cliente ideal. O ICP. A persona. Aquela pessoa que lhe compra. Aquela empresa que lhe compra. B2B, B2C, não importa qual é o perfil dela. Aí você vai abrir uma fábrica de doce num local onde 70% da população tem diabetes. Não funciona? Não funciona. É a mesma coisa no dia a dia de vendas. A gente tem que dar o tiro certeiro. Tá? Então veja o exemplo que eu dei da Nordeste. Os diretores, seu Henrique, o seu Felipe, seu Henrique, foi com a filha dele, com a Rafaela, foram para a China, com um grupo de 40 empresários, aprender sobre o atacado, sobre o varejo. Outra feira fantástica que acontece nos Estados Unidos, em Nova York, NRF. Eu estou me preparando para na próxima NRF 2027, eu estar lá. É uma feira fantástica, tudo que é de inovação, tudo que é de novo, para a gente trazer conhecimento para o nosso Brasil, para a gente entender. Eles já estão fazendo lá. O que é que a gente precisa inovar aqui? Se a gente ficar com naquela celeuma de fazer a mesma coisa sem procurar inovação, a gente não sai do lugar nunca. Então, gente, seja proficiente, tá? Conte histórias, estuda a história para contar a história. Vai ter uma live aqui que eu vou falar como é que funciona o storytelling em vendas. Eu vou dar a história do topo da montanha. O topo da montanha, o buraco fundo, o topo da montanha. É fantástico. É fantástica essa história, tá? Para vocês entenderem como funciona o storytelling no mundo das vendas, tá? Vendedor de elite usa IA a seu favor? Olha só. Nós estamos falando de identidade profissional. Vendedor ou mestre de venda? O mestre de venda, gente, aproveita essa grande... A IA veio para ficar. Ela tá tomando conta de tudo. É incrível. Eu lembro, meu Deus, eu pagava um design para fazer uma arte para mim. De uma palestra que eu ia dar. Hoje eu entro no Gemini do Google. Coloco uma foto minha, me coloque num cenário tal, dentro de um avião, dentro disso, dentro daquilo, conversando com fulano, lendo um livro sentado no jatinho, em questão de segundos. O vendedor de elite, o vendedor verdadeiramente treinado por nós, ele sai com essa mentalidade diferente. Mais uma vez vou falar da minha experiência lá nessa palestra, e eu levei lá, eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, dizendo que eu era um vendedor da Nordesta, que eu precisava vender Nescau do Sertão, que o meu gerente tinha passado essa meta para mim, e eu queria que ele me desse as melhores estratégias de vendas no sertão da Paraíba para a venda de Nescau. Meu amigo, vieram 5 páginas de estratégias fantásticas. Eu entreguei para a Rafaela, a dona da empresa, a filha do dono e hoje também diretora lá. Falei, ó, Rafaela, tá aqui, ó. A gente pagaria anteriormente 20, 30 mil reais por essa pesquisa aqui, ó. E tá aqui, ó, funcional, tudo. De cara ele disse assim, ó, ele já deu os 3 momentos onde se usa Nescau. No café da manhã, no lanche da tarde e no outro momento lá. Então, o Nescau, o gatilho de venda do Nescau é família mais criança. Olha, gatilho já para você despertar. E aí ele começou. Foi, falou das marcas concorrentes, falou daquilo, montou a estratégia toda e entregou na minha mão. Eu entreguei lá, mostrando para o povo o quanto a IA ela pode ser determinante na nossa vida e pode nos ajudar. Eu não admito que um vendedor, né, ele chegue na frente de um cliente sem conhecer, sem entender. Naldo, aí uma vez um aluno disse assim, mas Naldo, eu sou vendedor de balcão, Naldo. Eu sou vendedor de balcão. Chega
500 clientes por dia na minha frente. Um pedindo um alicate, outro pedindo uma chave de fenda, outro pedindo isso, outro pedindo aquilo. E a sua empresa não tem o cadastro desses clientes? O cliente compra e vai embora só? Vocês não pegam o nome, o e-mail, o Instagram, o WhatsApp, os dados, para que a gente possa mandar artigos promocionais. E aí basta pegar um dado só, a gente já tem como pesquisar sobre esse cliente. É muito bom quando você chega numa loja, a pessoa lhe chama pelo nome. Eu morei muito tempo num bairro, lá no bairro da minha mãe, e aí a gente comprava pão sempre na mesma padaria. Aqueles bairros que tem aquela padaria que a gente se acostuma a comprar o pão lá. Eu achava bacana quando eu chegava lá, eu casei e fiquei nesse bairro. E aí eu chegava, quando eu apontava assim, que a menina do balcão me via, seu Naldo, já sei, né? 10 pães, moreninho, do jeito que o senhor gosta. Ó, eu não gosto daquele pão branco. Eu gosto de pão bem moreninho. Entendeu? Seu Naldo, e já ia separar meu pão bem moreninho. Não é bom a gente ser atendido assim? Não é bacana a gente ser atendido assim? Chamado pelo nome? Então, isso é proficiência. Conhecer o ICP. Conhecer o produto. A gente não vende mais porque a gente não oferece. Eu estou morando no outro bairro aqui agora. É um bairro bacana, um bairro nobre, muito bom. Mas eu vou nos estabelecimentos e fico observando as oportunidades de melhoria que podia ter nas vendas. Tá lá as gôndolas cheias de coisa. Ninguém falando sobre os produtos que estão lá. Se eu chego no caixa e eu tenho lá um caixa treinado em vendas, treinado por mim, por exemplo, na hora que eu tiver no caixa, que ele pegar o meu produto que começar a bipar, tá levando um pãozinho hoje, seu Naldo, pegou aqui um atum, muito bem. Você ouviu a bolacha 7 capa que saiu aí? Seu Naldo, tá fazendo um sucesso. O nosso padeiro inventou uma bolacha 7 capa aqui, que eu não sei o que foi que esse homem botou lá nele. Ele só deve ter... Ele fez com tanto carinho, com tanto amor, que o negócio pipocou. Quanto mais a gente bota ali na gôndola, mais não acaba. Mais acaba. A probabilidade de eu pegar um saco de bolacha creme crack lá na gôndola e levar para casa só para testar é gigante. E a gente não vende porque a gente não oferece. De repente, o cliente chega para comprar um alicate numa loja de ferramentaria. E vem comprar só o alicate. Apenas o alicate. Um alicate universal. Se eu falar para vocês que eu consigo vender para ele uma chave de fenda, uma chave de boca, só conversando com ele, falando das qualidades. O senhor não sabe o que foi que a Gedore lançou agora. A Gedore lançou uma chave de fenda que eu já mandei para... Eu estou vendendo para as indústrias. Meu amigo, a chave de fenda não amassa a ponta, não. É fantástico. É uma chave, o senhor vai comprar essa chave a mim. O senhor não vai comprar chave nunca mais na sua vida, pelo que eu estou vendo. Porque os clientes estão, assim, maravilhados. E se você tiver um testemunho de vídeo do cliente falando da chave de fenda, você vendedor preparado, você ligou lá pro cara, ei, tu gostou da chave de fenda? Gostei. Faz um videozinho pra mim aí rapidinho, só dizendo que tu gostou da chave. Aí o cara faz um vídeo. Aí na hora que você tá conversando com o cliente, olha pra aqui o que foi que seu João, engenheiro, que tem uma empresa de tal, tá falando sobre a chave de fenda. Olha pra aqui. Prova social. O nome disso é prova social. Vende ou não vende? Dá pra vender mais. Dá para vender muito mais. Tudo é estratégia, tudo é técnica. E aí a IA ajuda demais, aí eu entreguei lá o produto. A frase que eu disse no início é: a única vantagem competitiva é inovar mais rapidamente do que os nossos concorrentes mais fortes. Jack Welch, frase de Jack Welch, uma frase fantástica. Então, gente, ó, vendas sim, vendas é técnica. Vendas precisa ser aprendida. Não, eu conheço pessoas que caem de paraquedas no mundo das vendas. Vendas é mentalidade, é propósito. A próxima aula, eu vou só dar uma palhinha aqui da próxima aula, eu vou falar das 4 convergências em vendas. A lei das 4 convergências em vendas. O Jacob Petri, ele prefaciou o meu primeiro livro, Estratégias Poderosas, não está aqui não, Estratégias Poderosas para uma Carreira de Sucesso. É um grande filósofo, Jacob Petri, um homem de uma sapiência incrível, de uma sabedoria incrível.
Ele prefaciou meu livro. E num dos livros dele, O Óbvio que Ignoramos, ele fala da lei, a lei das três convergências. A lei das três convergências. Eu criei as 4 convergências em vendas. E aí eu vou dissolver tudo isso para vocês na próxima aula, para que vocês entendam o quão importante é você aprender sobre vendas. Então, gente, eu estar numa convenção de vendas como eu estava sábado, falando para 200 vendedores. Ah, outro detalhe. Eu falei que o segredo dessa empresa é treinamento. Propósito. Dono dentro do propósito. Dono. Deixa eu falar para vocês sobre mentalidade de dono. Você que está aqui, se tem alguém aqui que é dono de empresa, o dono de empresa precisa ter 3 atitudes principais. Tem que ter dentro dele essas 3 ações, esses 3 movimentos que ele precisa fazer. Dono precisa ter visão. O dono tem que dizer, nós vamos para lá. Ó. É lá onde a gente vai chegar. E essa visão tem que ser passada para todo o time. Time sem visão não cresce, time sem visão não vende. Isso é identidade profissional de um vendedor de elite. Eu chego nos times comerciais, em alguns times comerciais, que eu vou fazer treinamento, eu falei, para onde vocês vão? Vocês estão aqui hoje e vão para onde? Como assim, seu Naldo? A visão. Onde vocês querem chegar? Não, a meta desse mês é 300 mil reais. Tá, mas e a visão longa, de futuro? Ser a melhor distribuidora do mundo, ser a melhor distribuidora do Nordeste, empresa de ferramentaria do mundo. Aonde vocês querem chegar? Então, visão é a... Nós vamos chegar. Visão. Onde nós vamos chegar? Nós vamos para lá. Segundo, ritmo. Quem toca o ritmo é o dono da empresa. A velocidade como funciona. Há quem diga lá na minha metalúrgica, diz, Naldo, se tu não tiver tu aqui, se não tiver a tua pessoa, o teu jeito de funcionar, esse negócio não anda não. Porque o ritmo, quem dá o ritmo da empresa é o dono da empresa. Quem dá o ritmo do vendedor é o dono da empresa. Se o dono da empresa não passa esse ritmo da velocidade que você deve andar, aí você tem que ter um propósito seu, que eu vou falar na próxima live sobre motivo nobre, sobre propósito, sobre sonhos, sobre desejo, sobre meta. A forma como você deve sair de casa com uma mentalidade diferente. E aí sim, depois que a gente passar por essas 4 primeiras lives, que essa aqui é a terceira, a próxima a gente dá mais uma conectada em você nesse mundo das vendas, aí a gente vai entrar maciço. A gente vai entrar maciço em programação neurolinguística aplicada às vendas. Como se vencer objeções. As objeções universais. Quais são as 7 objeções universais que fazem o cliente não comprar de você? Nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu vou fazer case real aqui. Eu vou falar para você, se o cliente falar assim, você vai sair assim. Hoje, real. Com um repertório mais aguçado, um repertório bom de vendas. Então, ó, visão e ritmo. Aonde nós vamos chegar e com que velocidade nós vamos chegar. Tá? O dono de empresa ele precisa ter isso. E outro, principal, cultura. Empresa tem que ter cultura. Qual é a cultura da empresa? Visão, ritmo, cultura. Visão, ritmo, cultura. Toda a empresa que tem esses 3 pilares conectados e muito bem definidos, eu duvido essa empresa não crescer. Eu duvido esse time comercial não crescer. Então, quer ser um vendedor diferenciado? Amanhã faz essa pergunta para o teu time lá, para a tua empresa. Onde nós vamos chegar? Onde estaremos no futuro? Quem seremos nós no futuro? Com que velocidade nós vamos crescer? Essa velocidade, gente, é exatamente aquilo. Nós crescemos 17% o ano passado. Beleza. E esse ano a gente vai crescer quanto? Esse ano a gente vai crescer 20%. E até o final de 2030 nós teremos crescido quanto? Isso representa quanto de faturamento? Com esse número, nós seremos quem no ranking mundial? Onde nós estaremos? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar? Essa visão já tem que ser determinada. E a velocidade com que nós vamos fazer com que as coisas aconteçam. E que cultura nós teremos enraizado dentro dos nossos poros para que isso aconteça, cultura de empresa. Deixa eu dar um case aqui para vocês.
Hoje, por volta da. Ontem, eu mandei trocar o SD do meu computador. Eu tenho um computador aqui de frente, onde eu coloco todo o material para me guiar, para atrapalhar, para passar para vocês, tá? O cenário aqui é assim, ó, livros, agenda com anotações do que eu tô falando para vocês, tá? Computador aqui, ó, computador, tá? Para que a gente consiga fazer tudo bem feitinho para vocês. E aí eu mandei uma mensagem para o meu time de marketing lá em São Paulo, que cuida do meu Instagram, cuida das estratégias. O Wallace, inclusive, ele tá aí. O grande Wallace. Eu falei, Wallace, cancela a live. Coloca uma mensagem no Instagram dizendo que a live está cancelada. Eu troquei a SSD do meu HD e eu tenho o Microsoft 365, que é o Microsoft oficial pago do pacote Office. Eu tenho e distribuo para 5 máquinas minhas, né? Para não ter pirata, trabalhar tudo com as coisas certinhas. E aí, simplesmente, o pacote Office não instalou. Eu abri o PowerPoint não abria o programa. E eu, meu Deus do céu, 5 horas da tarde. Para mim, 5 horas já é 7 horas. A live começa já. Aí o Wallace disse, não tem como improvisar, não. Quando o Wallace falou, quando não tem como improvisar, eu falei, caramba, eu preciso tentar mais. Tem pessoas que estão esperando essa live. Eu prometi que estaria aqui. Então eu fui lá, continuei mexendo, enfim. Consegui resolver o problema, consegui falar. Eu falei, Wallace, vai ter live. Aí o Wallace do outro lado, ô Glória, vai ter live. Ele, ô Glória. Então assim, é bacana quando a gente se dedica, quando a gente sabe que a gente tem um compromisso, que a gente, sabe, quer chegar lá, naquele propósito, naquele lugar. Aquele lugar é meu, sempre será meu, tá? Então, gente, essa live é uma live é curta, tá? Já faz 40 minutos que nós estamos conversando. Era exatamente para falar sobre isso que eu passei aqui para vocês, sobre essa identidade profissional, essa proficiência, esse grande Dudu tá aí também, Josuel tá aí, Cláudio, Eduardo tá aí, tem muita gente conectada, muito bom, gente. Essa mentalidade, sabe, de conhecimento, essa proficiência do produto, do mercado, do cliente, a importância da gente ser um mestre. Tem muita gente brincando e vendas não é para brincar, vendas é sério, vendas move o país, vendas realiza sonhos, tá? E tudo isso é planejamento. Pessoal, vocês estão diante. Eu disse lá na minha palestra, eu acho que algumas pessoas não acreditaram. Às vezes eu falo, as pessoas às vezes não querem não acreditar. Pois vocês estão diante de uma pessoa que já passou fome. Talvez alguém se identifique aqui. Talvez alguém esteja dizendo, Naldo, levanta a mãozinha, Naldo, aqui estou eu, também passei por isso, tá? Houve uma separação do meu pai e da minha mãe ficou sozinha, minha mãe não trabalhava, as coisas difíceis, minha mãe procurando um emprego, e estava muito difícil as coisas, muito complicado. E eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu tô com fome. E ela disse, meu filho, vai lá na cozinha, abra o armário, tem um pouquinho de açúcar. Você vai pegar um copo, você vai colocar um pouquinho de açúcar. Também tem um pouquinho de farinha lá. Você coloca 2 colheres de farinha, coloca uma de açúcar. Coloque água e mexa. E coma. E assim eu fiz. Naquele momento, mamãe estava inchando a minha barriga. Eu fiquei saciado, mas eu não fiquei alimentado, eu fiquei inchado. Mas mamãe resolveu o meu problema naquela hora. Isso marca. Você veja, eu era criança, isso fica aqui na minha mente até hoje. Então nós passamos por situações. Hoje eu vejo a minha mesa farta, eu vejo minha geladeira cheia. Quando eu chego lá na minha casa de praia, que eu olho assim, caramba, comprei agora recentemente um carro novo, 0 quilômetro. Já tinha comprado outro, mas esse carro a gente tinha feito planejamento nesse carro. Planejamos agora e vamos realizar uma viagem para a Europa, eu e minha família completa. A gente vai para a Europa, a gente vai passar 12 dias lá. A gente vai viajar, vai descansar um pouco, vai, sabe? Eles acreditam que eu não descanse, não. Eles acreditam que de lá eu vou fazer live, vou trabalhar, vou falar de vendas, vou me conectar, e isso vai ser assim mesmo. Mas tudo isso aconteceu com vendas, gente. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser viver no mundo das vendas. Fui professor da Estácio por alguns anos, dou palestra pelo Brasil inteiro, mas sempre conectado com esse mundo das vendas. Vendas é maravilhoso quando a gente entende como funciona. E o segredo é, leitura, ó.
Tudo que eu estou falando para vocês está nesse livro, Vendas 360 Graus da Prospecção e Fidelização, que é o meu último livro. Tenho 3 livros publicados, estou no 4º agora, não é? Esse livro está lá. Naldo, onde é que tem esse livro? Esse livro está lá no link da minha bio. Você clica lá, você vai ver que tem palestra, tem treinamento, tem mentoria e tem o link lá dos livros, tá? E deixa eu falar para vocês que eu ia falar aqui. Quem ficasse comigo até o final da live, eu daria um presente especial, tá? Você vai me chamar no direct e você vai dizer assim: Naldo, eu assisti a sua live e aprendi isso. Fala só um único item que você aprendeu. Algo que você, a partir de amanhã, vai colocar em prática. Você viu que eu falei para você que você precisa conhecer o mercado do produto que você vende. E eu dei o exemplo do CEO da Nordesa que foi para a imersão China. Então, eu dei um exemplo prático, real, que o que eu estou falando é verdade. O exemplo da BIC, você tem que conhecer como é a BIC. Gente, tinha uma menina, nunca mais eu encontrei com ela, treinada na São Brás, para ficar nos pontos comerciais fazendo merchan, né? Então ela fazia degustação, aquelas coisas todas. E eu falei, ela me ensinou como se toma café sem açúcar e o café é doce. É técnica. Falou, eu chegava e falei, seu Naldo, vai de café, qual é que o senhor quer? O café? Café forte, eu só gosto de café forte. Eu digo, é. Ela preparava lá o grão. Depois chegava, não, seu Naldo, isso aqui é grão arábico. Esses grãos são torrados numa temperatura X do forno. Ela começava a falar do processo de fabricação do café. E aí e teve um dia que vocês, tem açúcar ou adoçante? Para que açúcar e adoçante, seu Naldo? O senhor vai matar o café? Eu falei, mas eu não consigo tomar sem açúcar. Consegue, o senhor consegue. Sério, consegue. Aí ela pegou aqui, ó, uma xícara aqui. Ela pegou assim, ela fez assim, ó. Ela preparou o café, colocou aqui, sem açúcar, sem nada. Ela falou assim, Naldo, coloque aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. E o senhor dá só uma bicadazinha. E só uma bicadazinha, pouquinha. E o senhor vai aumentando a dose. E não é que não tem amargor, gente. E não é que você consegue sentir a pureza do café. Por que essa menina faz isso num ponto de degustação da São Brás? Por que ela faz isso? Porque ela estudou, ela aprendeu, ela sabe o que é grão arábico, ela sabe o que é a temperatura de um forno, ela sabe como é que se toma um café sem açúcar e ele é doce. E ele se torna doce na boca por conta da técnica. Fora um sorriso maravilhoso que ela tinha quando atendia as pessoas, fora chamar as pessoas pelo nome. Eu fico maciçamente insistindo isso no mundo das vendas, para que as pessoas entendam o quão isso é importante, o quanto isso alavanca as nossas vendas. Olha só, 3 lives nós fizemos já. Mentalidade de vendedor de elite, as crenças que sabotam as nossas vendas e os nossos projetos e os nossos sonhos. Essa live das crenças foi fantástica, gente. Foi poderosa demais. E agora a gente está falando sobre mentalidade do vendedor de elite. Identidade profissional de um vendedor de elite. De um profissional diferenciado. De um profissional que sabe onde vai chegar. De um profissional que sabe o ritmo, com que ritmo ele vai chegar. Com que cultura ele vai implantar. Eu falei aqui para dono de empresa. O dono de empresa precisa ter visão, ritmo e cultura. Enraizado dentro do negócio dele. E só assim ele cresce. Só assim ele performa melhor. Agora você vista a roupa de dono, você que está aí agora que é vendedor, vista a roupa de dono e entenda que você no seu negócio, você precisa ter, na sua vida pessoal, você precisa ter visão, saber onde você quer chegar, você precisa determinar com que ritmo você vai fazer isso e você precisa idealizar, implantar em você que cultura você terá para isso. Que cultura? E o que é cultura, Naldo? São os valores. São os valores que você vai, sabe, estar com ele para você pregar para o mundo, para você externar para o mundo os valores que você tem. As pessoas pensam, cara, aquilo é um bom homem. Eu gosto de fazer negócio com o Naldo por conta disso, disso, disso. Eu gosto de fazer um negócio com o Tainá por conta disso, disso, disso. Eu gosto de fazer um negócio com o Sidney por conta disso. Com o Endre por conta disso. Com o Raul, com o Pedro,
com o Wallace. Eu gosto de fazer negócio com eles porque eles são proficientes. Eles geram credibilidade quando eles falam. Eu duvido, na minha área, um cliente perguntar algo que eu não sei. E se ele perguntar, eu vou ter a humildade de chegar para ele e dizer, eu não conheço ainda essa técnica, mas vou procurar saber para a gente conversar mais um pouco sobre isso na próxima oportunidade. E aí, meu amigo, eu mergulho dentro do conhecimento. Eu mergulho dentro do conhecimento. Lembro como se fosse hoje. Eu fui visitar uma indústria plástica em Campina Grande. E aí eu cheguei, o gerente comercial, gerente industrial, era um senhor calvo, forte, atlético. Aí eu caí na besteira de dizer assim, mas meu chefe nunca mais mandou nenhum e-mail para mim com desenho para eu cotar, nunca mais mandou uma pecinha para eu cotar. Aí ele fez assim, ó. Falou nada, só fez assim, ó. Aí eu ia aí, ele disse, é. Aí quando eu cheguei perto dele, ele fez assim, ó. Abriu a gaveta que tava aqui, abriu a gaveta. Ele já era preparado para isso, abriu a gaveta. Aí tinha pregado no fundo, não tinha nada na gaveta. Só tinha pregado no fundo um papel ofício com letras garrafais pretas grandes, um dizer que dizia assim, ó. Quem não é visto não é lembrado. Aí ele olhou assim para mim e disse, leu? Aí eu disse, li sim, senhor. Disse, pode voltar lá pro seu canto. Fechou. Você não me visitou mais, meu amigo. Como é que você quer que eu lembre de você? Então, quando a gente entende quem é o nosso cliente, a gente cria o ritmo, com que ritmo eu devo visitar esse cliente. Eu preciso estar lá toda semana, eu preciso estar lá todo o seu negócio. Com que ritmo a sua empresa vai funcionar? Para onde ela vai, com que ritmo, que cultura. Beleza, pessoal? Tranquilo? Próxima aula a gente vai falar sobre a lei das 4 convergências em vendas. Não percam de forma alguma, porque é fantástico. A gente vai abrir o leque assim, das 4 conexões que se conectam assim, ó, e faz a venda acontecer. Quando a gente terminar a próxima live, a 5ª live, aí a gente vai entrar em técnica. Assim, ó, não tem conversa fiada de negócio de, não, porque eu li num livro, porque eu fui assim, não. É de vendedor para vendedor na prática, tá? É na prática, tá certo? E eu prometi a vocês que quem ficasse até o final dessa live ia dar um presente fantástico. Então, ó, eu tenho o meu primeiro livro chamado Estratégias Poderosas para uma Carreira de Sucesso. Esse livro é vendido, tá lá no meu site vendido, tá? Mas quem ficou comigo aqui até o final da live, ao término da live, você vai mandar uma mensagem para mim no direct. Você vai dizer, Naldo, eu estava na live e o aprendizado que eu levo para minha vida sobre a live que eu assisti com você, sobre a aula que eu assisti sua, é isso. Fala do jeito que você quiser. E aí eu vou te mandar o e-book do meu livro Estratégias Poderosas para uma Carreira de Sucesso de presente para você. Direto para você, de presente, para você degustar esse livro. É um livro prático, eu digo que é um livro ponta aérea, 100 páginas, rapidinho você lê. Agora você vai entender as estratégias que me fizeram sair de vendedor de verdura no chão da feira a hoje ser do mundo industrial, um empresário de sucesso. Ah, uma última mensagem. Lembrei agora que eu ia falar da empresa que eu fui dar o treinamento. Eles bateram meta, a Nordesa bateu meta 12 meses seguidos. Ah, mas porque 2025 foi assim? Não, janeiro e fevereiro de 2026 já bateram a meta também. Você sabe que é uma empresa bater meta 12 meses? Qual é o segredo desse time? Treinamento constante, raça, cultura, visão, ritmo. E é isso que eu passo para vocês nos treinamentos. A pessoa que passa por um treinamento meu, conectado comigo, não tem como você ser a mesma pessoa. No mínimo eu deixo você doido, eletrizado. No mínimo. Sabe? Porque você tem que entrar na conexão, você tem que entrar no ritmo e a gente vai embora junto. E é bacana. Eu não queria falar disso agora, porque um pouco tipo de marketing não fala nada da tua mentoria agora não. Mas imagina você estar comigo ali no Zoom, fechado, com a aula fechada, onde eu estou falando contigo, tá? E mais algumas pessoas na live, no Zoom, 10, às vezes são 10, 15 pessoas nas minhas mentorias, e a gente abre a caixa de Pandora do teu negócio. Imagina o teu negócio é vender picolé
e a gente vai falar como é que se deve vender picolé de forma assertiva, com alta performance, para você botar muito dinheiro no seu bolso. Ah, eu tenho uma loja de carros. Lucas, que falou que tinha uma loja de carros. Lucas, cara, eu tenho técnicas, eu tenho dicas, eu tenho estratégias, eu tenho histórias. Eu tenho vendedores de carros milionários que eu conheço, são meus amigos. Ganham muito dinheiro, têm uma vida, sabe, próspera, fantástica. E até hoje são gratos. Naldo, tu acredita, Naldo, que eu estou vendendo um carro e estou me lembrando dos teus ensinamentos? Então, é isso, gente. Então, Helen Macedo entrou agora, Duarte Nogueira entrou agora. Pessoal, quem ficou aí conosco, que assistiu a live, tá? 50 minutos, é muito rápido, né? Já passou uma hora de live. Então, ó, vai no meu direct, assim que terminar a live. Não se preocupe, eu respondo. Talvez eu não responda hoje, mas eu respondo, tá? E fala, Naldo, eu assisti a sua live e o aprendizado que eu levo para a vida amanhã, para o meu dia a dia de vendas, é esse. O que você vai fazer? Que movimento você vai tomar? Se eu falei que você tem que estudar o mercado, o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer hoje? Naldo, eu vou entrar no chat GPT, eu vou pesquisar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou mais preparado amanhã para conversar com o meu cliente. Ele vai ver que eu vou estar diferente. Ele vai ver que o meu repertório vai mudar. Beleza, pessoal? Eu quero agradecer demais a vocês que estão acompanhando essas lives. Cada vez mais está aumentando o número de pessoas aqui. Ela vai ficar gravada por algumas horas, tá? Então, pega o aviãozinho, manda para um amigo teu. Só assisti uma live fantástica, gostei. Se não gostou, não manda. Mas se gostou, manda, indica lá pro colega. Fala que quarta-feira que vem, próxima quarta, na próxima semana eu vou aviar. Será na quarta ou na quinta, tá? Eu tenho um culto, talvez eu tenha que estar no meu culto lá na quarta-feira, mas eu vou negociar ainda. Pode ser que seja na quarta ou na quinta, mas a priori na quarta, tá? Então, avisa essa pessoa, manda um aviãozinho para ela, manda live para ela, porque ela vai ficar gravada. O time de marketing é quem, a agência, o Wallace é quem define ali por quanto tempo ela fica. Ele só liga, diz, professor, ó, tô arquivando agora a live, tá? Já deu, vou arquivar agora. E aí a gente arquiva a live e ela não fica mais disponível, esse conhecimento não fica mais disponível para todo mundo, tá bom? Gratidão. Deus abençoe vocês. Ah, a dica de livro de hoje. Dica de livro de hoje. Especialista em pessoas. Tiago Brunet. Especialista em pessoas. Pessoas nos amam, pessoas nos odeiam. Não desista das pessoas. Logo na contracapa já fala isso. Pessoas nos amam, pessoas nos odeiam. Não desista das pessoas. O mundo das vendas é feito por pessoas. É feito por conexão. É essa conexão que vende. É esse sorriso que vende. É essa proficiência que vende. É essa credibilidade transmitida em poucos segundos que vende. Todos os meus clientes acreditam quando eu dou uma dica de vendas para ele. Quando eu digo como é que a máquina dele tem que ser consertada. Quando eu digo como é que o eixo precisa ser recuperado. Ele nem questiona mais. Fala, tá, beleza, não, pode levar e fazer. Credibilidade. Credibilidade vende. Isso é mentalidade de vendedor de elite. Deus abençoe. Foi bom demais estar com vocês. Que Deus abençoe. Que Deus dê uma noite reparadora para cada um de vocês. E amanhã vamos acordar feliz. Vamos acordar agradecendo a Deus por ter aberto os olhos e ser um milagre na vida. Tá? Agradecer por tudo, pelo dom da vida. E vamos realizar os nossos sonhos através das vendas.